és. Aleluia. O Senhor é incomparável. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta noite em que estamos aqui para iniciar esse momento maravilhoso da ministração da Tua Palavra. Aleluia. Glória a Deus. Damos graças a Deus por vocês que estão acompanhando na internet, né? Que estão no Facebook, né? Graças e paz. Depois não esqueça de dar o joinha. No YouTube, depois esse vídeo irá ser postado e terá a descrição do vídeo. Então vamos agora partir para o momento da ministração da Palavra de Deus. Hoje o tema da mensagem é por graça, não por obras. É por graça e não por obras. Isso é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então estamos aqui para trazer esse tema importante, que não é o que a religião diz. O que a religião diz é que o homem precisa se esforçar para se encontrar com Deus, para ter Deus na sua vida. Mas o Evangelho diz ao contrário. O Evangelho diz que Deus é quem nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Graças a Deus pelo Evangelho. Então temos esse tema aí mais uma vez. Vamos olhar aqui. Por graça, não por obras. Esse é o tema de hoje. Fazer a leitura de alguns versículos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Amém? Te agradecemos, Senhor, pela leitura desses textos iniciais. Agora pedimos que ilumine nossas mentes para entendimento segundo a Tua graça. Amém? Glória a Deus. Então temos esse tema aí, né, que fala que a salvação não depende das obras meritórias, sejam quais forem as obras. O homem, para chegar a Deus, é por Cristo. Não depende de seu esforço, porque se fosse depender do esforço humano, não haveria necessidade de Cristo vir e pagar um alto preço. Então a salvação não é por obras, nenhuma delas. Ninguém poderá ser justificado diante de Deus pela prática de qualquer tipo de obra, sejam obras religiosas, segundo a tradição dos homens, ou obras da lei de Moisés já abolida. Deus mesmo colocou todos os homens debaixo da mesma condenação que veio pelo pecado de Adão. Então todos os homens ficaram destituídos, né, da glória de Deus. Então Deus mesmo, Ele um dia na eternidade fez um plano de salvação para todo aquele que estava perdido. O elo perdido desde o início no Éden. Então Deus, Ele mesmo se despiu de sua glória, se fez carne, Ele veio participar de carne e sangue, a fim de que nós pudéssemos alcançar por Ele a salvação. E Ele mesmo já havia escolhido seus eleitos
mesmo da fundação do mundo, eleitos por Deus antes mesmo de nascerem. Então Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos. Aqueles que creem em Jesus são os seus eleitos. Porque Jesus mesmo falou: quem crê em mim, quem crê nele, aliás, quem falou foi o evangelista, né? Na verdade, que não é evangelista, porque é um narrador, né? Que narrou um livro histórico, né? Que escreveu um livro histórico, falou que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então essa é a salvação. A salvação não depende de que eu tome uma decisão para que eu seja salvo, mas a salvação do homem, a nossa salvação do homem que está perdido, é Deus tomando a decisão por nós. Porque se a salvação depender da decisão de um homem, aí já não é mais por graça, é por obras. É por isso que Deus mesmo escolheu aqueles que creem nele antes mesmo de nascerem. Foram eleitos, escolhidos antes mesmo de estarem informes. Então isso aí é o que diz, né? No Evangelho, é o que diz nos textos das Escrituras, que tem a revelação da graça mesmo nos textos do Velho Pacto, né? Dos livros do Antigo Pacto. Mas a graça já havia sido revelada, ou melhor, já estava constando, né? Desde o início, porque o Evangelho por Abraão já foi anunciado por sua fé em Deus. Então a graça ela já está apresentada desde o início, mas ela estava oculta pelo véu da lei, e os homens não conseguiam entender a graça, porque eles estavam ainda debaixo de um jugo da religiosidade, né? Um jugo da lei em que eles deveriam cumprir rituais, cerimoniais, né? E que seria aí, no caso, sombra das coisas futuras. Então quem vive nas sombras não consegue enxergar as coisas reais. Quem vive nas sombras não consegue entender com clareza o que está diante de seus olhos. Então é assim que acontecia. No Velho Pacto, os homens, os judeus que foram, né? Eles foram o povo de Deus, escolhido por Deus, né? Descendentes lá de Abraão, que vieram, né? E eles foram conduzidos por Moisés. Eles foram escolhidos como o povo de Deus, mas eles viviam debaixo de coisas que simbolizavam as coisas reais. Então eles mesmos não conseguiam enxergar com clareza a revelação. Mas a revelação do Evangelho de Jesus Cristo, ela veio através do ministério de Paulo. Não ainda no ministério de Jesus de Nazaré e os 12 apóstolos, porque eles estavam ali pregando ainda a lei. Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei e para mostrar para aqueles judeus como eles deveriam ser para se tornarem o verdadeiro judeu. Jesus de Nazaré veio para isso, para cumprir a lei. Mas depois que ele pagou o alto preço na cruz, o Evangelho foi revelado pelo Espírito, através da revelação que foi dada ao apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo. Então o Evangelho não é de Paulo, o Evangelho é de Cristo. Então nesse Evangelho anunciado por Paulo, falado por Paulo, que está escrito, relatado nos textos, nas epístolas de Paulo, fala que a salvação é por graça, não por obras. Graças a Deus por isso, isso é muito lindo, né? Porque se
se fosse depender de nosso esforço, ai de nós, não conseguiríamos cumprir o que Jesus cumpriu. Amém? Então, vou ler novamente os textos que diz o seguinte, Efésios capítulo 2, 8, 9, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, da religião, né? Para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Porque somos feituras suas. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Então o que diz aí o Evangelho? É que o eleito, né? Ele é o que? Feitura sua, criados em Cristo. Então o homem, ele foi criado, o homem interior, né? O homem nascido novo, ele foi criado em Cristo, antes mesmo dele nascer. Efésios 2, 10. Cristo, ele nos batizou em sua morte, sem sabermos, e nos ressuscitou. Então, mesmo que nós não soubéssemos, mesmo sem o nosso conhecimento, Cristo mesmo nos batizou em sua morte, sem sabermos, né? Então, o batismo é na morte de Cristo. O batismo nas águas, antes da cruz, ele simbolizava o batismo na morte de Jesus. Então, todos aqueles que creem em Jesus foram batizados em sua morte. Vamos ler os textos. Romanos capítulo 6, versículo 3 diz o seguinte: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? É o que está escrito. Então, todos aqueles que foram batizados em Jesus Cristo foram batizados em sua morte, e não nas águas, né? Todos os que foram batizados em Jesus Cristo, não nas águas, foram batizados em sua morte. Há 2000 anos, quase 2000 anos, todos aqueles que creem em Jesus foram batizados juntamente com ele, de uma vez por todas, na cruz. Mas só que a religiosidade do homem faz com que ele não entenda que o batismo nas águas antes da cruz, ele simbolizava o verdadeiro batismo. E o apóstolo Paulo, ele entendeu perfeitamente que o batismo nas águas, na atualidade, ele torna vã a cruz de Cristo. Por quê? Se nós nos batizarmos nas águas, nós estaremos dizendo, em outras palavras, que o batismo na morte não valeu de nada. Então é por isso que o batismo nas águas não é para ser feito depois da cruz. Ele foi feito antes da cruz, exatamente para que depois da cruz a gente entendesse o que significava isso aí. Mas só que a religiosidade do homem não permite que ele entenda isso. Então ele vai e repete um batismo para arrependimento, um batismo para remissão dos pecados, que era um batismo antes da cruz, antes de Jesus levar os pecados da humanidade, antes de Jesus pagar um alto preço, era necessário, né, as oblações por água. Depois da cruz, isso aí foi o que? Terminou, foi cancelado. Não é à toa que Paulo, quando ele foi chamado, né, enviado por Jesus, ele depois falou que ele não foi enviado para batizar, mas para pregar o Evangelho. Então está bem claro aí, não há necessidade de pensar muito para entender isso. O próprio Jesus Cristo, antes de ascender aos céus,
ele falou: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quer dizer, já não é mais com água. Mas só que o homem, o religioso, ele não consegue alcançar isso. Então ele batiza as pessoas achando que elas precisam passar por uma oblação por água para que ela possa ser justificada. Então é por isso que o Evangelho diz que a salvação não é por obras, nenhuma delas. A justificação do homem não depende da prática de rituais, de cerimoniais, oblações por água, de ceias, de jejuns, porque tudo isso, todas essas coisas eram sombras das coisas futuras. O futuro é agora. É a época em que nós vivemos em graça. Já não é por coisas visíveis, porque o próprio Jesus falou que o reino dele não seria de por coisas tocáveis, coisas visíveis. Amém? Então vamos fazer a leitura de alguns textos aqui. Lê de novo Romanos 6,3, diz o seguinte: ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Romanos 6,3. Então fomos batizados onde? Na sua morte, na morte de Cristo. Romanos 6,4 diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, onde? Nas águas? Não, na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então a novidade de vida é o homem andando em espírito e em verdade, e não depende de coisas, de objetos sagrados, de água, de batismos, e nem de pão, nem de vinho, para que ele ande em novidade de vida, porque é em espírito e em verdade. Romanos 6,4. Romanos 6,5 diz o seguinte: por quê? Se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então Paulo está falando ali da época em que eles esperavam o cumprimento da ressurreição, de acordo com as profecias, lá antes do cumprimento de todas as coisas, do final do velho céu, da velha terra, e havia necessidade de se cumprir isso aí. E a grande tribulação veio antes dos anos 70, e todos aqueles que estavam aguardando esse dia, conforme a promessa de Jesus, passaram por esses momentos difíceis, E aqueles que estavam em Cristo foram arrebatados, E os que morreram em Cristo foram ressuscitados, aqueles que morreram na esperança do Messias. Romanos 6,5. Romanos 6,6 diz o seguinte: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, o velho homem, ele morreu. Quem vive não é o velho homem. Aquele que crê em Jesus, quem vive é o homem interior, que vive em espírito e em verdade. Essa é a verdade do Evangelho. Romanos 6,6. Romanos 6,7 diz que, por quê? Aquele que está morto está justificado do pecado. Então todos aqueles que morreram na semelhança da morte de Cristo, eles já estão justificados do pecado. Portanto, quem vive não é mais ele, mas é Cristo, é quem vive nele. Esse é o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar fazendo a leitura. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Que na verdade todos aqueles que creem em Jesus vivem com Ele. Amém? Romanos 6,8. Romanos 6,9 diz o seguinte: sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Então Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, E ele já não morre mais. Então aqueles que estão em Cristo também não morrem mais.
estão com a vida vivendo no homem interior, o homem segundo em espírito e em verdade, andando em novidade de vida. Romanos 6:9. Andar em novidade de vida, né? Vamos fazer a leitura aqui. A novidade de vida é em espírito. Diz aqui no livro de Gálatas o seguinte, Gálatas 5:25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então é necessário que o homem que está em Cristo, ele ande em espírito, no entendimento do Evangelho, com a mente de Cristo, né? E não segundo a carne. Gálatas 5:25. Por quê? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas 5:16 diz que: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Então, andar em espírito é o que nós devemos fazer, que cremos em Jesus, para não cumprir o desejo do mal, do pecado, da violência, né? Então, andar em espírito, o homem, ele é liberto da escravidão, da violência e do pecado. Gálatas 5:16. Porque diz aqui no livro de Gálatas 5:17 o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. É o que diz aqui, né? Então a carne é o velho homem, né? Ele já está morto. Então diz o Evangelho que não se deve dar lugar à carne, à vontade de fazer o mal, mas é o homem interior que precisa viver para que o homem seja liberto do pecado e da morte. Gálatas 5:18 diz o seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, não dependemos de lei alguma, de homens, né? Tradições segundo os preceitos humanos e não segundo Cristo. O homem que vive pelo Espírito de Cristo não depende de obras mortas. Então diz isso aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Já fizemos aqui então a leitura, né? Terminamos aqui, estamos concluindo. Aqui, deixa eu ligar aqui um momentinho, gente. Graças a Deus, vamos aqui. Graças a Deus. Houve uma necessidade de interromper um pouquinho aqui, mas a gente já está concluindo. Então o tema de hoje foi esse aí, né? Por graça e não por obras. Então, a nossa salvação, ela é por graça de nosso Deus e não depende de um esforço religioso humano, né? Para que ele alcance de Deus as bênçãos. Porque todas as bênçãos já estão para nós. Porque Cristo mesmo já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Amém? Esse foi o tema de hoje. Agradecemos a todos, ficamos aqui. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, te agradecemos por este momento maravilhoso em que estivemos aqui para entender o que é Evangelho. Que essa voz, que esse Evangelho chegue a todos os homens que sejam alcançados por essa graça. Amém? Te agradecemos. Amém. Agradecemos a todos que estão no Facebook, no YouTube, e depois a descrição do vídeo estará aí embaixo, e também o local de reunião, os horários, né? Nos reunimos domingo aqui às 18 horas, todos os domingos, às 19 horas e 30 minutos às quartas-feiras. Graça e paz.